Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã agradecer ao nosso Deus e nosso Pai pelo dom da vida, pela nossa família, pelos irmãos em Cristo Jesus, de podermos estarmos juntos mais uma vez para poder compartilhar, essa lição número 8, Uma lição maravilhosa que fala sobre o presente que Deus nos deu, que é Cristo Jesus. Mas antes de começar, meus amados, eu preciso convidar você a orar comigo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo dom da vida, pela nossa família, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Pai, te damos também louvor e gratidão também, Senhor, pelos filhos a qual está distante de nós, pelos nossos irmãos que têm enfrentado as lutas, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem livrado. Te agradecemos, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor, com essa pandemia que está aí. Muitos o Senhor tem ajudado, muitos o Senhor tem livrado, que é o meu caso também, Senhor. Te agradeço, te peço também, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo para poder compartilhar essa lição com os nossos irmãos, Senhor, que tire o nervosismo, que fale aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor dê a tranquilidade e nos dê a direção para que tudo ocorra conforme a Tua vontade. Assim agradecemos e desde já oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à lição número 8, querido, Cristo, presente de Deus para o mundo. Vamos ler o texto bíblico. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Amém, queridos? Diz o texto: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, amados, nos reconciliou consigo mesmo, por causa da propiciação de Cristo e de ter satisfeito as exigências do Pai. Deus agora pode voltar-se para nós, nos faz novas criaturas em Cristo e concede-nos o ministério da reconciliação. Uma palavra que significa mudança de um relacionamento de inimizade para um relacionamento amistoso, pacífico. Aquele que foi reconciliado com Deus tem o privilégio de contar aos outros que eles também podem reconciliar-se com o Criador. Deus pode mudar seu relacionamento para conosco, porque nossos pecados foram imputados a Cristo. O Senhor lançou nossos pecados sobre Cristo, que nunca pecou. E a morte de Jesus em nosso lugar garantiu o perdão de nossos pecados. Ao crermos em Jesus, Deus imputa a sua justiça. Amém, queridos? Vamos à lição. Cristo, presente de Deus para o mundo. O autor começa contando para nós: na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente ao outro rei de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos capítulo 3, verso 25. Vamos ler. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Essa propiciação é hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus Cristo. Essa figura de linguagem mostra como Deus, de inimigos que somos por causa de nossos pecados. Ou seja, mostra como Deus, de inimigo que somos por causa dos nossos pecados, olha só, faz de nós seus amigos. É a única vez que Paulo o usa declaradamente.
Mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento. O verbo hebraico para propiciar é kiper, fazer amizades, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Vamos ler o texto. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembremos de João. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João capítulo 3, verso 27. Propiciação, querido, é ato de Deus e não nosso. O autor coloca tópicos, e vamos lá o primeiro tópico, que fala sobre a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Parece que está se subornando Deus. Mas é Ele quem oferece e não quem recebe. É Ele que oferece e não recebe. E isso é uma figura de linguagem. Para outros, isso realça muito a ira de Deus. Mas Paulo diz que Deus se ira, conforme Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Efésios capítulo 5, verso 6 também fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele é tardio em irar-se, conforme Neemias capítulo 9, verso 17. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, e clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não o desamparaste. Mas Deus se ira. E ira não é ódio, é indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Bar Jesus, em Atos capítulo 3, versos 4 a 12. O mago cometera graves erros, graves pecados, lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. Se você acompanhar esse texto, você vai verificar isso. E Paulo não estava cheio de ódio, mas do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 13, verso 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, fecha o versículo. A apropriação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não indignasse com o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam, conforme na palavra do Senhor em Números, capítulo 14, verso 18, que fala: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Aqui surge a propiciação. Segundo tópico, o autor da lição faz uma pergunta: como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não se remove, ela se desvia, conforme Salmo 78, verso 38. Vamos ler. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. O pecado tem um preço, conforme Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramando, que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação significa de dois fazer um ou reaproximar dois que estão distantes e em inimizade. É um conceito parecido com o da propiciação, né? A última avança por incluir a ideia de um presente. Mas que ideia foi essa? Que tipo de ideia? A ideia do tabernáculo. O tabernáculo era o templo, esse é o terceiro tópico. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com Ele, conforme Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. Eu aconselho os irmãos a lerem com tempo. Tinha o lugar santo onde ficava o povo, e o Santíssimo ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era caporete, de um verbo da família caper, que significa propiciar, conforme Êxodo capítulo 25, versos 17 até o 22. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano, no tabernáculo. No Antigo Testamento, ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação ao pecado. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ele resolveu o problema do pecado para sempre. Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a dois, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Que coisa linda! Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, verso 36. E vendo Jesus passando, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19, que lemos no início da lição. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, chamado Yom Kippur, é o dia do perdão. Era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus que não dizia mais no tempo de Jesus, o nome sagrado de Deus que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. E eu chego agora no quarto tópico, que fala sobre a obra de Cristo, né? O tabernáculo era o templo, em Lucas capítulo 18, verso 13,
O publicano pede que Deus seja propício a ele, ou que seja sua propiciação. Lucas capítulo 18, verso 13, é a parábola do fariseu e do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Ele precisava do perdão. O fariseu achou que não precisava porque era bom. Deus lhe devia isto. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem, e mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela. Outra que sabe que precisa de perdão, não o merece e pede um favor a Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando essa triunfa sobre sua ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, conforme Romanos capítulo 3, verso 25, que fala: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Paulo completa a figura do resgate que já estudamos. A morte de Cristo na cruz leva Deus a nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados, conforme Hebreus capítulo 2, verso 17. Vamos ler? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele representou, ele presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é do Filho. Não há choque com textos que dizem que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. É que Hebreus põe o Filho como agente no processo da salvação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, conforme 1 João capítulo 2, verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Por isso, ele é o nosso advogado, junto ao Pai, conforme o texto de 1 João, capítulo 2, verso 21. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como o publicano, não podíamos pagar nosso débito. Jesus o pagou e por isso nos defende. Devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito duas vezes. Diz o novo comentário da Bíblia neste texto. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que pode fazer desviar a ira divina. Em 1 João capítulo 4, verso 10, vamos ler: nisto é a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O Filho, Jesus, é o presente dado pelo próprio Pai. Difere do pensamento de Hebreus, mas o que interessa é que não é um presente nosso. Não temos o que oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai, conforme Romanos capítulo 5, no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é confirmado em Romanos capítulo 3, dos versículos 25 a 26. Vamos ler.
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É confirmado onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava outro por ambição. Um rei guerreava outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear. Mas em Cristo, ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Amém, queridos? Agora chegamos no final da lição, onde o autor coloca 3 tópicos para nós pensarmos e agir. Amém? O primeiro é o seguinte: Deus deseja manter bom relacionamento conosco e para estabelecer essa amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o nosso grande presente de Deus à humanidade. Segundo, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Terceiro, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, no verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que somos ou o que fazemos. Jesus fez. Isto é graça. Nós nos apropriamos, isto é fé. Vamos ler Efésios capítulo 2, nos versículos 8 e 9, para fechar a nossa lição. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Que você tenha um domingo abençoado, que seu final de semana seja bom, tranquilo, que tenha uma semana abençoada, protegida pelo Senhor, né? E que Deus é maravilhoso. A gente tem que estar propício também a dar o nosso tempo para Ele, né? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz na vida do cristão. Não é só ouvir, mas também praticar. Amém? Fique com essa palavra, com essa mensagem. Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Bom dia.